O meu convidado de hoje é Walter Monerá, mineiro, gerente-geral da CDL de Niterói. CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Há mais de 50 anos, a CDL Niterói tem um comprometimento em ajudar o comerciante e o comércio local. Por isso, conta com uma estrutura completa, como sala de treinamento, auditório e também salão de festa, sem falar nos direitos dos associados da CDL. Por exemplo, balcão de emprego, consultoria jurídica, consulta ao Serasa e ao SPC. Tem também os descontos dos associados, descontos em faculdades, em cursos, em escolas, em farmácias e muito mais. Essa é a CDL Niterói, comprometimento total há mais de 50 anos. E você quer ficar por dentro de tudo o que acontece na CDL? Não deixe de acessar o site deles, www.cdlniterói.com.br ou vir pessoalmente. 31 da Andrade Neves, no centro da cidade. Telefone 2621-9919. Você também pode. Associe-se já. CDL Niterói. Você também pode fazer parte da nossa programação. Anuncie conosco e dê visibilidade para os seus produtos e serviços. Ligue agora para o nosso departamento comercial 2613-5163. Juntos, vamos aumentar as vendas da sua empresa. Essa é a TV Mais, a TV mais perto de você. CDL Entrevista está começando e nessa oportunidade entrevistamos o Dr. Walter Monerá. Dr. Walter, o senhor é cidadão nascido em Minas Gerais? Perfeito, exatamente. Eu vim para Niterói com 15 anos de idade. Sim. Entendeu? Então sou mais niteroense do que qualquer coisa. Mas veio com a família ou veio porque o senhor vim morar escolheu? Com meus avós, entendeu? E estudei no colégio, no Liceu Nilo Peçanha. Sim. Posteriormente no Colégio Brasil e depois na UF, onde eu fiz o curso de Direito. De Direito. O senhor sempre trabalhou em Niterói? Eu trabalhei em Niterói e Rio de Janeiro há muito tempo. Sim. Trabalhei primeiro numa empresa imobiliária chamada Monte Carlo e depois eu me transferi, depois de 17 anos, me transferi para o Rio de Janeiro, uma empresa chamada Geovia, que era uma empresa importadora de máquinas pesadas. E lá trabalhei durante mais de 20 anos. Mas como advogado? Não, como gerente administrativo financeiro. Posteriormente, eu vim para Niterói. A empresa, a Geovia, sofreu um problema sério de importação de máquinas pesadas. Em que ano isso, mais ou menos? 1992, por aí. Não tinha ainda plano real, aquela inflação alta. Acontece que ela importava máquinas pesadas e o governo depois obrigou que essas máquinas fossem produzidas no Brasil. Certo. Entendeu? Então isso causou um desacerto financeiro na empresa e ela foi obrigada a pedir concordata. Então eu vim para Niterói depois de 20 e poucos anos de trabalho. E conhecendo em Niterói, eu tenho um cunhado meu, o Dr. Guilherme Eurico, que me indicou ao Dornas, José Dornas Maciel, ex-presidente da CDL, porque ele tinha uma grande empresa naquela época, a NASA. Famosa, né? Exatamente. Famosa empresa niteroense. E então meu cunhado, como era muito amigo do José Dornas, e eu já o conhecia também, então me indicou e eu fui fazer uma visita à NASA e aqueles postos todos que eu poderia eventualmente ocupar, eram todos ocupados pela família. Mas ele falou, não, a CDL está precisando de um... E o senhor já conhecia a CDL? Não, nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar? Niterói, não. Nunca tinha ouvido falar. Não só em Niterói, como não conhecia a entidade. Também não conhecia. Conhecia o SPC do Rio de Janeiro. O SPC todo mundo conhece, né, doutor Walter? Exatamente. Todo mundo que algum dia já teve um nome pontuado no SPC conhece o SPC. Então, eu estou por indicação do ex-presidente, Dornas, que é o meu padrinho na casa, me indicou ao presidente Manuel Alves, que tinha assumido a posição de presidente 5 meses antes. Saudoso Manuel Alves. Saudoso Manuel Alves. O senhor Manuel, então, eu trabalhei durante... ele teve um mandato inicial de 6 anos. Mas isso quando? Quando o senhor veio trabalhar na CDL? Em 1994. Dia 17 de fevereiro de 1994,
eu iniciei da CDL. E então, a gestão do Sr. Manuel Alves. Então, ele teve, na verdade, os mandatos na CDL são 2 e mais 2. Isso. Mas no caso do Sr. Manuel Alves foi uma coisa excepcional. Porque ele teve 2 e mais 2, que foi uma prorrogação para que pudesse fazer a sede. Mas aí já é o senhor já adiantou bastante a história. Vamos voltar um pouquinho mais. E lá em 94, quando o senhor veio trabalhar com o nosso querido Manuel Alves. Manuel Alves é uma figura extremamente querida em Niterói, um homem que, através das lentes fotográficas, das máquinas, né, ele conseguiu registrar a história de Niterói. Tem fotos magníficas de Niterói que o nosso querido Manuel Alves conseguiu registrar, guardar, né? Inclusive fotos que nós, às vezes, temos a oportunidade de ver e ficamos encantados com ela, né, doutor Walter? É verdade. A história é longa, né? Num programa assim rápido, eu diria que em 94 a CDL estava se informatizando. Certo? Estava terminando a informatização. Certo. Em 94 não era aqui. Não, era porque não tinha essa sede aqui ainda. O Eduardo Luiz Gomes, a CDL tinha 10 salas próprias e tinha mais 7 alugadas. Certo. 17 salas. Quantos funcionários tinha nessa época, doutor Walter? Tinha todos uns 90 e poucos funcionários. Era tudo manual, na verdade. O SPC, você para fazer uma consulta, você tinha que... o funcionário tinha que se debruçar em cima de uma mesa cheia de fichas, que não tinha nada informatizado. Então, nessa época que eu entrei na CDL, estava terminando a informatização. E com isso, houve uma redução de funcionários. E nessa época, o comércio já começava, a questão do crédito já era uma coisa costumeira. Na verdade, Fabiano, essa redução de funcionários já começou na gestão do Sr. Lúcio, que antecedeu o Sr. Manuel Alves. Sr. Lúcio Azevedo. Porque a informatização foi longa, levou tempo e à medida que ela foi avançando, muitos funcionários foram demitidos. Né? Certo. E era tudo manual? Era tudo manual. Depois passou a ser tudo informatização. Só no SPC, quantas pessoas tinham trabalhando diretamente no SPC? 35 funcionários. 35? Só no SPC. Então a pessoa recebia uma ligação para consultar um cliente na loja para comprar, vocês tinham que ficar correndo. É verdade. Atrás levava 2 minutos para poder achar aquela ficha ali. Hoje em dia é questão de segundos. Né? E a informatização hoje, você consegue ter acesso a todos os dados da pessoa em questão de segundos. Você tem composição acionária da pessoa, as últimas consultas feitas. Cadastro. Eu diria que hoje o comerciante é imprescindível estar ligado à CDL. Porque a CDL não é só uma prestadora de serviços da SPC, é uma gama de serviços que coloca à disposição do associado. Mas eu não quero fazer propaganda da CDL aqui não, doutor Walter, quero conhecer a história da CDL, porque senão o senhor vai ficar falando só propaganda da CDL, que ele ama a CDL. Mas voltando ao caso da gestão do Sr. Manuel Alves, que eu entrei, foi admitido por ele, por indicação do senhor Dornas, Maciel. E acontece o seguinte, naquele momento o Sr. Lúcio já havia comprado um terreno aqui na Andrade Neves. Certo. Eram 2 terrenos de 6,5 metros de frente. Um terreno só não daria para fazer nada. Era muito estreito, né? Um prédio Então o que acontece? Na gestão do Sr. Manuel, se comprou o segundo terreno. Certo. Todos os 2 eram do falecido e saudoso ex-presidente Wilson Tawil. Também ex-presidente dessa casa. Ex-presidente da casa. Então ele vendeu para a CDL. Aí deu 13 metros de frente que possibilitou construir essa sede. Isso foi em qual ano, doutor Walter? Isso foi a compra do terreno, foi em 95, mais ou menos. O segundo terreno. Quando chegou em 97, foi assinado o contrato com a empresa Cel Construtora, uma grande empresa de Niterói, famosa. Que construiu esse prédio maravilhoso aqui, em obra de administração. Entendeu? E quanto tempo foi a construção, doutor Walter? 2 anos e 2 meses aproximadamente. E quem era o presidente da gestão? Manuel Alves foi um homem que realmente tocou a obra. Eu me lembro perfeitamente que nós vimos aqui 2 vezes por dia. É mesmo? Na parte da manhã, na parte da tarde, todo dia acompanhar a obra. E não parava as atividades na CDL? Não, lá normal, e a gente vinha visitar, acompanhar como é que estava a obra, aquela coisa toda. E foi uma fase realmente extraordinária. Foi construído em 2 anos e pouco, com recurso próprio da CDL, graças aos comerciantes da cidade. Sim. Né? Sem eles não poderia se fazer nada. Esse crédito é deles, a pujança
E a determinação do senhor Manuel Alves foi importantíssimo, né? Que isso aqui era o sonho dele. Mas tinha toda uma estrutura por trás, né, doutor Walter? Exatamente. Os diretores muito ativos, sonhando esse sonho dessa sede magnífica. Exatamente. Então, redundou nessa sede aqui, que ficou pronta em julho de 99. 2 anos aproximadamente de obra. Por ocasião da posse do presidente José Luiz Valente Pascoal. E aí ficou pronto o prédio, vocês migraram para cá imediatamente? Não, ou teve nós levamos 6 meses para poder fazer toda a montagem do prédio, né? Tinha que transformar tudo. O prédio ficou pronto, mas a estrutura não existia. Talvez os nossos queridos telespectadores não conheçam aqui a nossa sede, mas é muito bem apresentada, um salão magnífico, somos um auditório para 200 pessoas. Então e muito bem conservado, diga-se de passagem, né, doutor Walter? Porque o prédio já tem o quê? 11 anos. Mas nós temos que ter qualidade de atendimento ao nosso associado, né? Associado e não associado também. Para eventos, aluguel de espaço, nós temos um departamento comercial muito competente. É verdade, entendeu? O nosso querido irmão Torres Santiago tem comandado, né? Subgerente geral, que eu sou irmão Santiago. Então, consegue alocar os espaços aqui. Mas, doutor Walter, vamos voltar aqui para a nossa história, porque senão a gente fica falando propaganda de CDL. Mas tem que fazer, isso é inevitável. É verdade, daqui que sai o pão de muitas famílias, né, doutor Walter? Nosso. Doutor Walter, vamos voltar aqui, então. O seu Manuel Alves termina a construção do prédio. Termina, passa o bastão ao presidente José Luiz Valente Pascoal. 6 meses para poder montar e nós mudamos para cá, para a sede nova, no dia 8 de janeiro de 2000. Eu fico abismado com essa memória magnífica que o senhor tem. Não é questão de memória. O senhor não erra uma data. É que a gente vive aqui, a gente vibra com isso aqui. Mas o advogado tem essa característica de datas, porque o prazo é muito importante para a profissão dos senhores, né? Não, mas diz que eu tenho uma pelo menos boa memória. Boa memória, né? O resto não está lá. Não, o senhor tem um vigor extraordinário, tem uma disposição para trabalhar invejável, uma memória magnífica. Graças a Deus. Eu posso falar isso, que nós já convivemos há 6 anos e graças a Deus. Vejo assim uma pessoa... Só agradeço a Deus de ter saúde. Eu quero só saúde para poder trabalhar. Doutor. Isso é fundamental. E quando o nosso presidente José Luiz deixou a presidência, quem assumiu foi novamente o Manuel Alves. O Manuel Alves novamente assumiu uma gestão de 2 anos, entendeu? Foi quando eu comecei a frequentar a CDL. Nessa época, eu estava vindo para o setor do comércio, não conhecia a CDL, mas por conta do meu primo Joaquim frequentar a CDL, eu muito próximo a ele, eu comecei então a vivenciar a dinâmica da CDL, o que a CDL representava, e foi quando eu conheci o Dr. Walter Monerá, né, o guardião dos presidentes, né? Isso daí é uma glória para um presidente. Que é o guardião da CDL, não é bem isso, né? Funcionário que trabalha com dedicação. Mas tem funcionários da época do senhor bem antigos, né, aqui na casa, né, doutor Walter? Temos funcionários antigos, até mais antigos do que eu. Né? Eu já estou com 18 anos de CDL. Eu fiquei surpreso quando aqui estive pela primeira vez e vi o quadro de funcionários, pessoas competentes, mas já com bastante tempo de CDL. É isso aí. Né? Doutor Walter, nós vamos fazer um rápido intervalo e logo nós voltaremos com CDL Entrevista. Ou não?